A paz do Senhor a todos, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Glória a Deus por isso, né? Por um lado é bom, por outro é ruim, né? Por um lado é bom que nós estamos ainda tendo os meios de poder falar a palavra, e por outro lado nós não estamos fisicamente juntos. Mas através desse vídeo nós vamos mais uma vez, estamos aqui com a nossa terceira lição dessa Escola Bíblica Dominical que está em Josué, né? E tempo de conquista, fé e obediência no livro de Josué. Então, é uma escola maravilhosa. Quem ainda não tem, você pode pedir pela internet, quem comprou, quem não comprou. E também ler o livro de Josué, porque nós estamos falando de todo o livro de Josué. Então, vai ser muito bom esse trimestre, né? E estamos na terceira lição. Queria muito mesmo estar com vocês, mas fisicamente, mas no momento não é possível. Nossa terceira lição hoje vai dizer assim: preparativos para a conquista. O texto do dia está lá em Provérbios 21:31, que diz: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. E nós estamos aqui diante de algo muito interessante, que é o preparo. Quando nós falamos de preparar, nós lembramos de aparelhar, de arrumar, antecipar alguma coisa, ter condições adequadas para o momento. Se você for se preparar para casar, você não vai chegar no dia do casamento para ainda arrumar, né, tudo que você precisa para casar. Você vai ter um tempo para fazer isso, chamar a família, ajuda e tudo. Então, é um tempo de preparo. Se você for passar no vestibular ou então no concurso público, você tem que fazer com antecedência, né? Tudo, estudar, para quando acontecer, você possa estar preparado para aquele momento. Mesmo assim, é nosso âmbito espiritual. Josué, ele vai preparar o povo para conquistar. Ele não vai chegar assim de supetão e conquistando, não. Tudo tem um preparo. E quando nós vemos aqui em Provérbios, o próprio Salomão falando que o cavalo se prepara para o dia da batalha, quer dizer, ele vai se preparar para estar forte. Mas a vitória vem de quem? Do Senhor. Ele pode vencer aquela batalha, mas quem dá a vitória é o Senhor. O salmista também diz no Salmos 20, verso 7, que uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Então, a confiança nossa não é na nossa força, não é nas nossas habilidades, no nosso, não posso dizer, na nossa inteligência, nos nossos recursos que nós temos. A nossa força e a nossa vitória, ela está no Senhor. E em 1 Crônicas 20, o Josafá ali, quando estava aquela guerra ali, ele preocupado com o povo, se ia realmente ganhar pelo tanto de pessoas, né, que era muito, que o povo estava terrível. E o Senhor, no versículo 17 do capítulo 20, fala lá de 2 Crônica, que nessa batalha não tereis que pelejar. Portai-vos, ficai parado, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não tema, nem vos assusteis. Amanhã saia ao encontro, porque o Senhor será convosco. Porque todas as guerras que Israel ia fazer, os hebreus iam pelejar, antes deles irem, eles pediam a orientação de Deus. Mesmo ali tendo pouco, como foi o caso de Gideão, apenas com 300 ganhou a batalha. Uma lição para nós, que não é por número que nós vencemos, mas é pelo nome do Senhor, né? Davi derrubou Golias simplesmente com uma funda, né? e uma pedrinha, e não foi a funda e a pedrinha, mas foi o poder do nome do Senhor que ele usou. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, a síntese aqui diz que toda a nossa conquista tem que ser atribuída ao Senhor, ao Deus dos Exércitos. Outro maior exemplo de preparo foi o próprio Jesus, porque
tudo tem o seu tempo na nossa vida, o tempo de conquistar. Jesus era filho de Deus, Jesus poderia muito bem, a qualquer momento que ele quisesse, ele se manifestar como Cristo. Mas não, ele esperou 30 anos para começar a fazer a sua missão aqui na Terra. Então, jovem, você que tem o desejo, que eu tenho certeza que você tem um desejo de ser um cantor, de ser um tocador, de ser um pregador, um missionário, uma missionária, uma pregadora, né? Graças a Deus eu tenho levantado muitas mulheres para trazer a palavra. Você tem que se preparar, você tem que se dedicar, né? Então, nós vemos aqui que o preparo, ele é importante para nós conquistarmos. E mediante essa introdução, o texto bíblico que está em Josué 2, do 1, 9, 20, 11, 23 e 24, não é todo o capítulo que foi pego aqui para o texto bíblico, mas você pode ler ele para você entender melhor. Eu peguei o 2, 24, que eu sempre pego um para que nós venhamos meditar, e disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Isso quer dizer o quê? Eles estavam totalmente convictos que Deus ia dar vitória para o povo hebreu, ao ponto de não ter ânimo nenhum, segundo aqui os espiões que Josué mandou. E olha a distância que eles estavam, 6,5 km, quando eles foram ali olhar a terra. E nós vemos aqui o quão grande é a presença do nosso Deus. Nós vemos que quando não era o povo que fazia com que ele se estremecesse, mas era a presença do próprio Deus, que é o dono da nossa vida e era o dono daquela nação, como é até hoje. 1 Crônicas 5, 10 e 14, para vocês entenderem o que é a presença de Deus, o que é o poder de Deus. Diz que quando Salomão terminou ali de erguer o templo e construir, ali ele edificou o templo ao Senhor. E diz que quando os sacerdotes estavam ali, a palavra do Senhor diz que os sacerdotes eles não podiam permanecer em pé. Para ministrar por causa da nuvem, por causa da glória do Senhor que encheu a casa de Deus. Então, o que isso quer dizer, irmãos? É a presença de Deus que nos faz vencer. Era a presença de Deus que aquelas nações temiam, não era o povo de Israel. O povo de Israel estava ali no seu corpo presente, mas era a glória de Deus que tomava conta daquele lugar, que fazia o povo ter medo. O povo se desmaiar, tirar o ânimo deles. Tanto é que eu tenho uma experiência muito linda com Deus nessa área. Um momento da minha vida em que o próprio Deus falou comigo, o meu quarto foi tomado por uma nuvem tão clara, e eu pude ouvir a própria voz do nosso Deus, que eu queria que o chão se abrisse para mim ter mais, para mim poder a pressão descer mais, porque eu queria me encurvar mais, de tão poderosa que é a presença de Deus. Então, não ache que pela sua própria vida você vai conseguir alguma coisa, mas a gente só consegue alguma coisa se Deus estiver conosco, se a presença do Senhor estiver conosco. Então vamos lá, Josué, primeiro tópico, prepara o povo para a travessia do Jordão. Em Josué 1, do 10 ao 18, o primeiro subtópico diz assim: proveide-vos de comida. Cessou, né, o deserto, como eu já tinha falado nas outras lições, e eles precisavam de se abastecer de provisões, porque o povo ia seguir avante, eles não iam ficar lá. E algo que eles não estavam acostumados. Então, Josué chamou os príncipes da tribo, cada representante das tribos, né, cada um, e falou: olha, vai pelo meio do povo e dentro de 3 dias nós temos que conquistar. E vamos prover de comida que nós temos que atravessar. Então, essa comida aqui deles era algo para eles permanecer de pé, era algo para eles se sustentar. E Deus, ele sempre prepara e separa os seus. Como assim, irmã Regiane? Eles aqui estavam se provendo
de comidas físicas. E nós, para nós conquistarmos, seguirmos avante, nós temos que estar totalmente alimentado da palavra, totalmente abastecido da palavra, porque não tem como nós chegarmos a conquistar se nós não tivermos uma base, se nós não tivermos um alicerce. E o alicerce do crente, o alicerce do jovem, para conquistar, tem que ser mediante a palavra, porque a palavra do Senhor diz, em João, Jesus falando, eu sou o pão da vida. Então, ele é a vida. Tanto é que Jesus, quando foi ali tentado pelo próprio inimigo, ele falou assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E a palavra do Senhor diz que nos últimos dias as pessoas teriam fome e sede, e não era de pão e nem água, mas era da palavra de Deus. Então é algo que nos sustenta para conquistar, é a palavra. Eles tinham que se prover porque eles não tinham mais toda manhã o maná descendo, os cordonizes, a água saindo. Então, o próprio comentarista fala que eles acham que eles puderam ter, como se diz, pegado do próprio maná que Deus tinha deixado para fazer as receitas e eles poderem continuar as coisas que eles pegaram, os frutos da lei do Jordão, então, da Transjordânia, né, que eles estavam. Então, eles tinham que se prover de comida para prosseguir, né, tanto é que lá em 1 Reis, quando Deus chamou Elias da caverna, o anjo colocou ali a comida para ele, com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias, né? E Deus falou, vai, porque grande é a sua caminhada. Então, Deus, ele sempre quer nos alimentar espiritualmente, e esse alimento vem através da palavra, através da presença do Espírito Santo de Deus. Como ele convoca as tribos, né? Porque ele convocou todos. Porque da além do Jordão ia ficar a tribo de Ruben, de Gades e a metade da tribo de Manassés, que eles já tinham tido as suas heranças já, né, na peregrinação que eles estavam fazendo até lá, eles já tinham conquistado para eles essas terras. Então eles deixaram ali homens e mulheres guardando, né, alguns homens guardando, e todos foram para a guerra. Isso quer dizer que Salmo 133, que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Como óleo precioso sobre a cabeça que desce a barba de Arão. Então é muito precioso quando o povo de Deus se reúne. Ele convocou todo mundo para a guerra. Todo mundo, ele preparou todo mundo e chamou, vamos. No 3 aqui, seja fiel ao comandante. Ali o povo estava abastecido, o povo estava reunidos, né? Deus tinha abençoado o líder, a promessa era para aquele povo, e agora Josué chama o povo à responsabilidade, porque Deus já tinha confirmado que Deus estava com Josué, que assim como ele tinha sido com Moisés, ele seria com Josué. Então o povo agora precisava ter certeza daquilo que eles queriam, né? Podemos aqui, igual o comentarista falou, podemos ter estratégias, né, um formidável exército, mas se as pessoas não estiverem dispostas a obedecer o seu líder, o seu guia, não tem como conseguir. Então, o segredo da vitória é nós obedecermos. E em Josué 1,16, o povo disse que iria fazer tudo que Josué mandasse. E o povo confirmou com tanta fidelidade, a ponto de dizer assim, aquele que não obedecer ia morrer. Em Josué 1,18. Olha só que coisa linda. Nós lembramos dos discípulos de Jesus. Quando Jesus se levantou lá em João, capítulo 6, ele começou o seu discurso, as palavras de Jesus estavam bem duras, e ali Jesus virou para os seus discípulos, né, e alguns discípulos deixou de seguir ele, e virou para os 12 e falou, e vocês não vão com eles, não? E Pedro tomou na palavra, né, no 68, diz que Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens palavras de vida eterna? Então não tinha para onde eles irem, que só Jesus poderia guiá-los a conquistar a vitória, a salvação. Não há vitória, né, sem luta, não há pastor sem ovelha, não há líder sem liderado.
Às vezes nós pensamos que estamos fazendo e vamos conquistar se nós vivermos da nossa forma. Deus deixou as autoridades, Deus deixou os pastores, Deus deixou os homens de Deus para nos guiar para conquistar. Assim como Josué estava guiando aquele povo. E olha a fidelidade daquele povo, irmãos. Ele falou assim, ó, se eles não obedecerem, eles vão morrer. Porque tem que obedecer. Ou obedece ou não obedece. Então a obediência é muito importante, porque a palavra do Senhor diz que ele prefere o obedecer do que o sacrificar. Lá em Oséias capítulo 6, que ele gosta mais de obediência do que sacrifício. Então às vezes você está sacrificando tanto, indo tanto para a igreja, mas você não está obedecendo. Você não está obedecendo a nova na tua igreja, você não está obedecendo o seu pastor. Você não está, mas eu estou obedecendo a Deus, eu estou indo para a igreja, mas será que você está obedecendo a Deus? Porque nós vemos aqui os pastores se lutando, orando pela sua vida, orando pelo seu ministério, orando, pedindo a Deus palavras para que eles possam falar para as suas ovelhas. E muitas vezes essas pessoas não ouvem, não obedecem. O que acontece? Nós devemos ter muita reflexão naquilo que nós achamos por obediência. Porque obedecer, nós temos que obedecer àqueles que estão segundo a palavra. Tanto é que quando Deus usa Pedro ali nas suas epístolas, falando que a mulher ela tem que ser submissa ao seu marido no Senhor, porque o homem ele tem que estar na direção de Deus para que a mulher seja submissa a ele. Como a gente vai concordar com alguém que não está de acordo com a palavra do Senhor? Imagina, como é que você vê que meu pastor está de acordo com a palavra do Senhor? Lendo a palavra, indo nos cultos de doutrina, nos cultos de ensino, indo para a escola dominical, porque lá você vai entender a palavra. Como eu disse, a fé ela vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Então, não adianta nós acharmos que nós vamos conseguir se nós não tivermos a obediência. O segredo daquele povo foi porque eles tiveram fidelidade ao seu líder, fidelidade a Josué. Ele falou, tudo que você falar nós vamos fazer, então devemos nos unir, aleluia, em fidelidade à nossa liderança, ao nosso pastor. Se você está no ministério, honre ele, né? Honre os homens de Deus que estão orando por você, que estão lendo a palavra, buscando a Deus para transmitir algo, te aconselhando, jovem. O seu líder está te aconselhando e você, não vou obedecer não. Mas nessa manhã, nesse dia, o Senhor está nos dando essa vitória para nós entendermos que sem obediência não há vitória. Então, é um dos trechos da nossa objetivo da nossa lição é a fé e a obediência. Não adianta você crer que Jesus é o seu Salvador, mas você não obedece, né? A herança do Senhor só pode ser recebida por aqueles que desejam. O céu só é recebido por aqueles que querem o céu. Então, vamos ter uma reflexão. Isso falou muito comigo, esse trecho aqui sobre a obediência. Aquele povo ele foi fiel para conquistar, eles estavam preparados, porque eles estavam dispostos a ouvir a voz de Josué, ao ponto de até matar filho, não obedecer, sabe? Que coisa séria, né? Muito interessante, e vemos a mão de Deus falando conosco nesse dia. Os espias, né, em Josué 2, 1 até o 24, diz que eles foram enviados para reconhecer, né, a cidade, o reconhecimento da cidade. Toda cidade naquela época, elas eram muradas, a maioria eram muradas. Quando elas não eram muradas, elas tinham sentinelas. O que era aquilo? Era uma forma de proteger o povo, né? Então, eles sabiam que, tanto é que Jericó tinha as muralhas, né? E Canaã não seria diferente. Então, aqueles homens foram lá para quê? Para reconhecer. Aí você pode se perguntar, como é que ele foi lá mandar os espias para espiar, sendo que Deus já tinha falado que ia dar? Deus falou que ia dar, mas Josué, como líder, ele tinha que saber onde é que seu povo ia parar. Como é que eles iam conseguir aquela vitória, né? Mesmo assim, ele diz que independentemente do relatório que os espias iam trazer para eles, ele sabia que a guerra ia ser travada e eles iam precisar de estratégia para vencer. Então, eles prepararam o quê? Observando. Então, todo líder, ele observa aonde ele tem que ir para quê? Para reconhecer,
para ver onde ele está pisando. Então você tem que ter o conhecimento daquilo por que você está guerreando. Né? Esses dias, um tempo desse, eu estava dando aula e perguntei para os meninos, por que nós somos chamados de testemunha? O que é ser uma testemunha? Testemunha é você testificar daquilo que você conhece. Não tem como você ser testemunha de uma pessoa que você não conhece. Né? Então, para você testemunhar hoje, você tem que saber do que você está falando. Se você for diante do juiz para me representar, irmã Regiane, aí você não me conhece, como é que você vai falar para o juiz? Não, eu conheço ela, eu sei quem ela é, ela não é capaz de fazer isso. Eu estou aqui diante do Senhor para dizer que eu conheço essa pessoa. Então, nós devemos ter muito cuidado, porque nós temos que conhecer a batalha a qual nós estamos travando. Os espias são descobertos, né? A princípio eles estavam ali tranquilos, ninguém sabia de nada, mas a noite chegou. E você sabe que em todos os lugares, quando vê alguém diferente, naquela época eles já denunciavam que era esse espião, que era algum tipo de pessoas peregrino pelo caminho. E o rei ficou sabendo. E aqueles homens foram entrar onde? Na casa de uma prostituta chamada Raabe. E Deus ele é tão tremendo que ele usa as coisas improváveis, as pessoas improváveis, totalmente fora do comum, para que o seu propósito seja cumprido. Não interessa o que você está passando, Deus ele levanta ímpio, Deus ele faz um milagre para quê? Para que a obra de Deus ela continue na nossa vida. Ele tem um propósito conosco. Se nós estamos seguindo a vontade dele, ele não vai deixar que aquilo venha cair por terra por alguma decisão ou por alguém que se oponha como inimigo das nossas almas, né? Aconteceu com Eliseu e Geazi, que aquele povo foi ali em segunda Reis, né, 6:18, que eles estavam ali, o rei da Síria mandou o povo ali pegar eles, o exército mandou pegar eles, e Eliseu fez uma oração e aquele povo saiu errante, né, e falou, não, é pra lá, eles estão pra lá. E quando eles abriram os olhos, eles estavam em outro lugar. Deus ele faz sobrenatural para nos guardar. E os anjos, né, que foram em Sodoma e Gomorra, com Ló, fez Ló entrar para dentro com algo sobrenatural. E o povo foi feito de cegueira ali, foi acometido de cegueira ao ponto de não achar a porta, né? Passaram ali e não acharam uma porta. Então, Deus sempre faz o impossível para nos abençoar. Deus sempre tem seus meios de nos abençoar. Deus sempre tem as suas formas, né, de nos proteger. Testemunho, né? Um testemunho para os espiões. O que foi? Raabe. Raabe, ela revela a sua fé. O Senhor dos Exércitos, né? Ao Senhor dos Exércitos. Bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Ela confessando ali para os espias. Lá no capítulo 2, verso 9. E o Senhor vosso Deus é Deus em cima do céu e embaixo na terra. Aquela mulher totalmente ímpia ouviu falar do Deus de Israel e creu. Isso é fé. Ela acrescentou uma informação muito grande para eles, que o povo já vos caiu o semblante, quer dizer, ninguém tem mais ânimo aqui, não há ânimo algum sobre nós, ninguém, em Josué. Porque eles falavam assim, o povo tá vindo aí. O povo, ela falou assim, o povo, Deus é Deus. E esse povo já venceu muitas guerras, então não vai ser diferente conosco. O povo já estava desanimado. Então os espias recebeu ânimo através daquela mulher ali, em saber que Deus estava com eles. Então eles foram animados para falar com Josué que Deus tinha dado através daquela mulher que falou. Ela declarou que Deus tinha dado a vitória, era só o testemunho. É muito bom. O segundo tópico, nós já estamos indo já para o final. O terceiro tópico, Raabe, uma mulher heroína da fé. Uma mulher de fé, o primeiro subtópico. Ela surgiu de forma inesperada, né? Ela surgiu de uma forma tão inesperada e a ação dela foi tão linda que a fé dela foi colocada lá nas galerias dos heróis da fé, lá em Hebreus 11, capítulo 31. Ela se casou, né, com um homem de Judá e gerou um filho chamado Boaz, que mais tarde se casou com Ruth. E Ruth, ela estava na geração, né, da linhagem real. Qual era essa linhagem? A ascendente do Senhor Jesus Cristo.
com essa atitude de fé, ela mudou a história dela. Nós devemos ter atitude para mudar as nossas histórias, né? Nós temos que ter fé para mudar. Aquela mulher não tinha nenhuma expectativa de vida, porque Jericó ia ser sitiada pelo povo de Israel, né? Pelos hebreus. Ela sabia que não tinha como escapar, mas ela escondeu ali os espias, guardou, fez um voto com ele, que nós vamos ver agora, e para não denunciar nada, e aquela mulher estava correndo risco. Por quê? Ela estava correndo risco. Se o pessoal sonhasse que ela tinha guardado os espias, os maiores inimigos deles naquele momento, ela com certeza ia ser tratada como uma traidora e ia ser morta. Mas ela tinha que aproveitar, aleluia, aquela oportunidade. Ela tinha que fazer algo para que a história dela mudasse. E ela fez, né? Uma mulher de estratégia. Ela mentiu, né, para aqueles homens. Mas Deus não foi conivente com isso. Mas o Senhor, ele reconheceu a coragem e a fé daquela mulher. Né? As pessoas amadurecidas espiritual têm que resolver as suas lutas sem mentira. Aquela mulher não conhecia a Deus. Então ela tinha que achar um jeito, e o único jeito foi de falar que eles já tinham ido para outro caminho. E ela mentiu. Então ela foi abençoada não porque ela escondeu também, mas ela foi abençoada pela coragem e a fé que ela teve. Ela falou assim: eita, aleluia, chegou minha oportunidade. Chegou na minha casa o que eu precisava, porque para mim já não tinha mais jeito. Ela estava vivendo uma vida de promiscuidade, uma vida perversa, uma vida diante da sociedade. Aquela mulher não valia nada, mas ela viu bater na sua porta a salvação. Tanto é que ela disse que ia pegar um fio de escarlate vermelho e colocar na janela da porta dela, e fez um pacto com aqueles homens para que eles não destruíssem ela e a sua casa, a sua família. Ela lutou pela sua família. Então, jovem, é chegado o momento de nós mudarmos a nossa história. Com quem? Com Cristo. Ela colocou ali aquele fio de escarlate na janela, né? Representando ali Cristo, que é a salvação para todo aquele que crê, né? Porque Deus, Jesus, quando a pessoa vinha diante dele, ele fala assim: ó, vai e não peques mais. Quer dizer, se arrependeu. Então você não precisa se preocupar, porque você às vezes pode estar achando: para mim não tem mais jeito, mas tem sim. Porque quando Jesus estava na terra, ele falava assim: ó, vai e não peques mais, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então, se nós cremos no Senhor, ele é misericordioso, como diz lá em Lamentação, né? Jeremias 3, 22, 23, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque a sua misericórdia se renova de cada manhã e elas não têm fim. Então, quando ela viu a estratégia ali, eu já até falei, né, do fio de escarlate, tudo que aconteceu com o povo de Deus apontava para Jesus Cristo, para a redenção. Então aquela mulher, ela se preparou, aquela mulher colocou sua família toda dentro de casa, tanto é que os homens do Senhor, né, os espias ali, falou assim: olha, se você estiver fora dessa casa, não vai ter, nós não podemos nos responsabilizar. Mas se você estiver dentro dessa casa com esse fio de escarlate, nós vamos identificar que vocês estão debaixo da proteção de Israel pelo pacto, né, de Raabe. Ela usou o fio de escarlate, né, prendeu na sua janela. Isso significa que aquele que está em Cristo será salvo. O povo do Egito colocou o quê? O sangue do carneiro, né, do cordeiro, né, nos umbrais das portas, passando ali. Isso dizendo o quê? Preparando para quando Jesus viesse, né, para quando a morte, né, passasse ali pelo Egito e o anjo da morte visse ali que o sangue espargido sobre aqueles umbrais era o sinal que Deus estava naquele lugar. Então ele não pegava os primogênitos daquele povo. Então, aquele que tem o sangue de Cristo na sua vida, jovem, ele jamais perderá a sua salvação, jamais perderá a vida dele. Então, se prepare, porque Jesus está voltando.
né? Se prepare para a guerra, se prepare para conquistar. Nós não conquistamos nada de um dia para o outro, pelo contrário, nós precisamos a cada dia nos preparar. Preparar é o quê? É falar assim, eu preciso melhorar isso hoje. Ontem eu fiz assim, hoje eu não vou fazer. Porque Jesus vai voltar e vai buscar um povo lavado e remido no seu sangue. Josué estava preparando o caminho, né? Semana que vem, se Deus nos permitir, nós vamos estar na 4ª lição. Olha que lindo, tô amando. Na 4ª lição, né? Que vai ser... Aqui, deixa eu pegar para os irmãos. Vencendo os obstáculos. Então, se você está preparando para conquistar, semana que vem você vai conhecer como você vai vencer os obstáculos. A paz do Senhor. Toque aí um ok aí, uma curtida, né, para nós. Divulgue esse vídeo, se foi bênção para você, se eu tô sendo bênção na sua vida, no canal de Deus para você, se eu tô falando verdadeiramente a palavra. Continue compartilhando, não é para minha glória, eu não sou ninguém, mas o Deus que está conosco é um Deus maravilhoso e cuida de nós. Desde agora, fica com o Senhor, um grande abraço, a paz, Senhor, a todos.